Olá, valentes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Como de costume, hoje é sábado e aí estou colocando esse vídeo da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na 11ª lição. Nossa, passou rápido. Pensei que ia demorar aí para passar, mas está passando rápido. Já começamos setembro, o meu mês de aniversário. Estou super ansioso, gosto bastante. Tenho aí planejado algumas coisas para depois, quando a lição acabar e a gente conseguir tratar desse assunto até um pouco mais sério e trazendo sempre um conteúdo para a questão LGBTQIA+. Então, eu peço que você esteja aí torcendo para que dê tudo certo aí os planos e, é claro, que Deus sempre seja louvado. Antes de começarmos, quero pedir aí para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário também. É sempre muito importante quando você deixa comentário ou até mesmo me chama na DM, nas DMs da vida aí lá no Instagram ou até mesmo por aqui, algumas mensagens eu recebo. O meu Instagram vai ficar aqui para você quiser ir lá me acompanhar e podemos trocar ideias. Além disso, eu quero que você também compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa receber essa mensagem. E bora começar, que a lição ela é bem rápida, eu percebi hoje. A gente vai conseguir ter um resumo bem rápido, não menos importante, ou até mesmo não que o assunto não seja tão importante assim, porque é tratado mais rápido, mas é que algumas coisas já são mais claras, tanto numa convivência heterossexual, normativa, quanto numa vivência LGBTQIA+. Então, vamos começar? A 11ª lição, ela tem como título Quando as coisas dão errado. Eu achei interessante esse título, porque a gente pode pensar que tipo de coisas são essas, né? E até mesmo qual é o contexto para que esteja dando errado, né? Então a gente está falando então de um relacionamento, namoro, noivado, casamento. Exatamente qual é o parâmetro aí desse momento que a gente está pensando. E, consequentemente, quais são essas coisas que podem dar errado, né? A gente tem que pensar muito com cuidado. O texto-chave dessa semana é Mateus 19, de 3 a 11, e tem como título A Questão do Divórcio. Então, contextualizando aí para vocês, os fariseus perguntam a Jesus a questão de divórcio, e aí ele levanta, né, que o casamento ele foi feito lá no Éden, estabelecido pelo Éden, e aí, consequentemente, Deus não queria que tivesse um divórcio, mas devido ao duro coração do homem, Deus permitiu o divórcio em algumas circunstâncias, e ele levanta exatamente a questão aí do adultério. E, porventura, eu até li o versículo 12, que aí menciona sobre os eunucos. Aqui a gente já teve uma lição aqui, mas é bom até mesmo você seguir com o capítulo, perdão, com o versículo, ao invés de até o 11 e até o 12, para você também entender que quando ele fala sobre os eunucos, ele também está falando sobre uma questão de casamento ali, e assim por diante. Bem, a tirinha dessa semana eu achei bem legal. Ela é bem didática, bem rápida, como vocês podem ver aqui. Nós temos no primeiro quadro um casal, né? Parece que aí ele se separa dessa mulher, mas a sombra dele continua de mão dadas com ela. E aí ela se casa novamente, né, com um outro homem, e aí aparentemente uma parte daquele relacionamento continua com ela, e para sempre, né? Porque aí dá a entender que ela cometeu talvez um adultério, na minha visão assim básica, levando em consideração o texto-chave. A gente pode interpretar dessa forma. Então a lição vai falar sobre divórcio e, consequentemente, sobre adultério. Foi isso que eu aparentemente associei. Deixa aqui nos comentários e diz o que você entendeu dessa tirinha, do versículo e até mesmo do título da lição. Indo para domingo, a lição ela fala sobre, ela compara bem o seu casamento com uma super cola, né? Quando você entra num casamento, você a partir daquele momento você tem uma super cola com aquele indivíduo, né, o seu cônjuge, e se você se separar dele, vai ter consequências até mesmo aí impactantes, né? Porque ele dá o exemplo de uma super cola, quando você junta dois objetos e quando você os separa, algumas características até mesmo de um para o outro se danificam, ficam conectadas, e aí não tem como você voltar ao normal com os objetos, né? Então é esse a questão. Ela levanta exatamente a questão da consequência de um rompimento, que é sempre doloroso,
Ela mostra essa questão aí pela psicanálise e dá alguns pareceres. Uma coisa que eu achei interessante, e eu vou ler aqui para vocês, é o seguinte: quando as pessoas se unem sexualmente, alcança alto nível de intimidade física. A conexão física tem efeitos emocionais, psicológicos e espirituais, involuntários sobre eles, de forma até mesmo sobrenatural. O ato sexual une os indivíduos. A gente já falou sobre isso lá numa lição atrás, que levantou essas colunas dessas questões, né? Física, emocional e assim por diante. Então, ela reforça aqui a questão que o sexo deixa características um para o outro no indivíduo, né? Então, por esse motivo, ele deve ser respeitado e, acima de tudo, compreendido dentro de uma relação. O divórcio passou a ser visto por muitos como uma solução viável para o estresse conjugal. O casal divorciado pode se separar, mas com prejuízo para ambas as partes. E realmente, quando você se separa, se você já namorou ou já teve um relacionamento um pouco mais sério do que o ficar, né? Você automaticamente percebe que quando tem esse rompimento, há consequências até mesmo tristes para ambas as partes, né? Porque um rompimento nunca é assim tão tranquilo como gostaríamos que fosse. Indo para segunda-feira, a lição tem como um subtítulo Problemas no Paraíso. E a partir desse momento já começa a ter algumas questões que a gente vai poder aqui dialogar e levantar para você questionar e pensar um pouco. Que paraíso é esse? O casamento? Numas lições anteriores, e até mesmo lá na frente a gente vai poder rever esse texto, porque é falado novamente na sexta-feira, já lhe adianto um spoiler, que a lição questiona e fala que um casamento não é só a vivência do amor, o romantismo, né? E por esse motivo, muitos casais, quando começa a esfriar aquele momento, né? Alguns psicólogos levantam que essa paixão, ela dura 2 anos. Então, a partir desse momento que começa a entrar na crise dos 3, 5 anos, os dois começam a perceber que não é um mar de rosas e, consequentemente, os problemas começam a aparecer. E aí a lição ela fala uma coisa que eu quero levantar aqui. As próprias coisas que deveriam contribuir para tornar a experiência gratificante são pervertidas para transformar a bênção em maldição. E aqui ela está falando tanto, acho que no parâmetro sexual, né? Nós estamos com uma lição de sexualidade, mesmo ela não falando às vezes sobre tesão, sobre fetiches e assim por diante. E aí ela fala sobre essa questão da bênção. E aí eu falo, que coisas são essas? Aí, no momento, a lição fala também uma outra coisa que a gente pode já pensar que coisas são essas. Deixar de lado a conversa sobre o encontro sexual supostamente ideal, muitos casais em relacionamento sério raramente fazem sexo. Mesmo quando não é perfeito, o sexo ajuda um casal a se conectar de uma forma que é única em seu relacionamento. No entanto, mesmo no ambiente em que a sexualidade deve ser expressada, os casais não estão se envolvendo profundamente nessa experiência. E aí eu quero problematizar isso. Mesmo quando não é perfeito, o sexo ajuda um casal a se conectar de uma forma que é única em um seu relacionamento. E aí eu quero problematizar isso exatamente porque essa frase, por si só, ela é problemática. A lição, ela deveria estar falando para as pessoas pensarem, né, que a relação ela tem que ser perfeita, que o relacionamento tem que ser melhorado, tem que ser pensado no próximo. E não que se tiver ruim, tá bom. Você tá entendendo? E aqui que eu quero... Por que eu problematizo isso? Porque depois você pode pensar que isso são gatilhos para várias pessoas, principalmente para jovens que já tiveram relações sexuais. Principalmente num ambiente LGBTQIA+. Está ruim, mas está bom? A gente vai fazer de um limão uma limonada? É isso mais ou menos que a lição está falando? Que coisas são essas que vão contribuir para o bem acima de tudo, sendo que as coisas começaram mal, ou até mesmo estão mal? Então, assim, não entendi esse pensamento que a lição fala. É de interesse do relacionamento conjugal estar juntos sexualmente com frequência. Concordo. Já foi dito que antes do casamento o diabo faz tudo o que pode para levar a ter atividade sexual. E depois do casamento ele faz tudo o que pode para impedir que você o faça com seu cônjuge.
Esse pensamento eu achei até interessante, mas a gente tem que pensar até um pouco mais amplo. Nós somos sempre incentivados a fazer sexo antes do casamento. Depois que casamos, a gente é incentivado a não fazer o sexo com a pessoa que nós casarmos. E aí a gente precisa pensar nesse contexto. Por qual motivo isso acontece? Porque a lição deveria estar tratando sobre isso, né? Deveria estar falando, olha, incentiva sua esposa, seu marido, tenta aí ter uma noção do que ele gosta, do que ele não gosta, e assim por diante. E não enfatizar se tá ruim, tá bom. Entende? Porque, independente se tá ruim, é o plano de Deus. É o plano dali de vocês estarem juntos e, acima de tudo, conectados. Indo para terça-feira, fala sobre a questão aí de perdão, né? 70 vezes 7. Até é um dilema que eu brinco aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram, porque quando vem algumas pessoas com comentários maldosos, eu multiplico 70 vezes 7. Mas a lição, nessa terça-feira, ela está falando exatamente sobre adultério. E aí que mora a questão. Devemos perdoar quando ocorre adultério? Acredito que sim. Se você tem esse pensamento de perdão, sim. O que você não pode fazer é continuar remoendo isso. E acima de tudo, quando você perde a confiança em alguém, é difícil você pensar novamente em ter essa confiança novamente. E, consequentemente, isso vai te remoer. E somos seres humanos. E aí a gente tem que pensar exatamente como a vida acontece. Tem uma coisa que eu pensei, li aqui, eu não gostei, exatamente por causa desse motivo. Num mundo perfeito, não existe divórcio no que diz respeito à vontade intencional de Deus. O voto do casamento é válido para toda a vida. Perfeito. Num mundo perfeito. Nós não estamos no mundo perfeito. Então a gente tem que entender o mundo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Então, se o mundo não é perfeito, temos que entender quais as circunstâncias do que ocorre o possível divórcio. E aí a lição ela levanta dois raciocínios. A linha liberal, né, que é qualquer motivo, e a linha um pouco mais conservador, que só levanta aí a questão do adultério. E eu quero pensar assim, existem essas duas vertentes, mas as duas vertentes ela conseguem se conversar. Por quê? A lição ela fala sobre um exemplo aqui de o marido chegou, a casa não está arrumada, o jantar não está arrumado, ele pediu divórcio. E aí um outro grupo lá de judeus fala que só poderia ser através de adultério. Mas o adultério ele pode ocorrer de várias formas, não somente sexualmente. Quando uma pessoa ela faz os votos lá no altar, nós entendemos que ela faz um compromisso ali naquele momento diante de Deus e dos homens. E cada momento que ela descumpre aqueles votos é uma forma de adultério. Então quando a gente fala na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e assim por diante, até que a morte nos separe, é uma forma de voto eterno ali. E quando você adultera esse voto, também é possível aí você cogitar uma separação. Isso é um pensamento meu. E acredito eu que de algumas pessoas que eu convivo. Então, por esse motivo, eu sempre penso nessa questão. Uma outra coisa que é falado, de fato, na lei de Moisés, tanto o cônjuge ofensor quanto o outro parceiro sexual flagrado em adultério seriam executados, dissolvendo assim o casamento de fato. Então é meio que assim, quando Jesus fala que só podia ser feito o divórcio com o adultério, bem dizer, ele também comparou a morte, né? Porque na lei de Moisés era falado que quando fosse pego os adúlteros, né, o que era casado e o outro que não era casado, mas que estava tendo uma relação com a pessoa envolvida que era casada, eles eram executados. Então, consequentemente, aí você já tinha separação porque a pessoa iria morrer. Então, isso já é um pouquinho mais problemático. Eu sempre questiono quando a lição ela coloca esses pensamentos de leis do Antigo Testamento, porque ela levanta exatamente isso em algumas questões, principalmente nas questões sexuais, mas quando ela está falando sobre outras vivências, outras questões culturais, né, de plantio, disso, daquilo, nada é levado a sério, né? Eu fico muito questionando isso. Indo para a quarta-feira, a palavra-chave é intimidade. E aí eu queria perguntar para você, o que você considera intimidade? Aqui a lição dá uma dica de um livro, né, do Michel Borges. E aí você automaticamente tem aí uma informação, um conteúdo, uma pseudociência que ele levanta, que aí fala sobre a questão aí de quando as pessoas elas têm relação sexual, elas trocam o cérebro, né? Tem aí transmissores que entende que aquela pessoa é consequentemente,
algo importante para aquela pessoa e por esse motivo ela se envolve emocionalmente com ela e aí linka com a palavra intimidade. Deixa aqui nos comentários o que você considera intimidade. E eu até brinco que tem aquele ditado, né? Dê dinheiro, mas não dê intimidade para a pessoa. Eu acho que é mais ou menos esse o pensamento aqui que foi levantado. Na quinta-feira, começamos aí com a cereja do bolo, porque eu simplesmente buguei. A lição, ela entra numa contradição que eu queria discutir aqui com vocês, para eu não ser louco. E se eu tiver realmente errado, vocês colocam aqui no comentário. O título da lição vai ser Jesus o divorciado, né, entre aspas. E aí a lição compara o casamento com a relação de Deus e seu povo, e como Deus perdoou diversas vezes o adultério do povo. E aí reforça lá com a de terça-feira, né, 70 vezes 7. Então, assim, tá? Entendi. E aí fala, Paulo em 1 Coríntios aborda o divórcio como base no abandono. Em uma última análise, o casamento é uma união entre duas pessoas, ambas as quais precisam consentir com a união para que ela continue e prospere. Quando uma das partes se recusa obstinadamente a permanecer na união, o casamento é desfeito. Aí você tem a comparação com Deus e a união do seu povo. E aí foi a parte que eu buguei. Se seu cônjuge comunicou com tanta veemência por meio de suas ações que não o ama e não deseja estar com você, quão humilde você teria de ser para ainda tentar conquistá-lo? Uma coisa é buscar um novo amor com promessas de felicidade nos dias vindouros, mas outra, bem diferente, é buscar alguém que já o magoou. No entanto, é exatamente isso que Deus faz. Que amor maravilhoso. E aí eu fiquei, tá, a gente tem que levar isso em consideração na questão de relacionamento? Da murro em ponto de faca? Não entendi isso. Cadê o amor próprio? E é uma das coisas que, assim, eu acho que a lição ela deveria ter começado lá na primeira lição, falando sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre conhecimento aí do corpo, sobre entender que você tem valor para não entrar numa relação abusiva. E aí, quando você vê isso, você buga de uma forma que você fala, cara, isso é gatilho. Isso é pra gente pensar, ficar sempre pensando, não, ele vai melhorar, aquela pessoa vai melhorar, aquela pessoa vai melhorar. E eu já te adianto que depois a gente vai falar sobre isso literalmente, porque é falado isso na comunidade, e eu fico, cara, que contradição é essa? Como a gente pode se amar e amar um outro se a gente pensar que, não, a pessoa ela vai me trair, mas eu tenho que tentar insistir. A pessoa vai falar pra mim que ela não me ama, mas eu não posso largar dela, porque esse é o plano de Deus. Tá, a gente tem que mudar, a gente tem que rever o que a gente pode melhorar, um relacionamento pode sempre ser salvo, mas você não pode pensar que você vai ficar dando murro em ponto de faca e ficar tudo bem. A lição não deveria estar falando isso. Ou eu que sou muito crítico em questão disso, ou que vê coisa onde não tem, ou a lição realmente ela é gatilhos para matar pessoas assim, à torto direito. E aí, quando a gente vai para sexta-feira, que é só texto de Ellen White, que reforça que tem que se pensar no casamento, que você tem que pensar antes de entrar num relacionamento, que você tem que tentar pensar sempre nessa coisa, a titia Ellen, ela fala uma coisa assim, que somente o adultério é o motivo de divórcio. Ok. Porém, naquela época, se uma mulher também fosse separada do marido, ela ia passar fome, bem dizer, né? Venhamos e convenhamos, vamos ter uma noção de história. 1888, gente, foi quando ela escreveu O Grande Conflito, então, tipo, olha o período aí que tá ali passando. Você tem que pensar que o adultério não ocorre somente no caráter sexual, como eu já falei. Tem que pensar também na questão aí de você entender a necessidade do outro e se permitir também se amar. O homem está se tornando tão endurecido que pelas mais trivial desculpa podiam se separar de sua esposa, ou se preferisse, podia separá-las dos filhos e mandá-la embora. Isso foi considerado grande mal e não raro era o acompanhado de mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. E aqui ela fala exatamente na questão do lar adventista, na página de 340 a 344. E é isso que eu falo. Olha o período que a gente está... Foi mencionado isso também na época de Jesus, na época de Moisés. As consequências que isso foram acarretando na história. No período dela ainda tinha consequências, ainda temos consequências hoje sobre isso, menos piores, vamos por assim, mas ainda assim temos que pensar. Me faz lembrar
que até pouco tempo existiam leis da honra. Eu anotei isso porque eu quero deixar isso aqui bem claro. Não sei se vocês já viram isso, né? Já ouviram falar. Que até um período atrás, se o marido matasse a esposa ou o amante dela, ele poderia alegar lei da honra, que ele matou para proteger a honra dele. E é engraçado que a mulher não poderia fazer isso. Ela não poderia matar o marido porque ele infringiu a honra dela e tinha amantes. Entende? Como a questão aí é até machista, e isso vem consequentemente até hoje, porque se a gente tem um feminicídio até hoje alarmante, isso são consequências dessa tal honra. Aí ela fala também assim, se a esposa é incrédula, opositor, o marido não pode, perante a lei de Deus, abandoná-la só por isso. Concordo. Mas normalmente isso é ao contrário. Normalmente é a mulher que é crente, né, cristã, o marido que não é, e aí a igreja sempre insiste em falar, nossa, minha filha, ó, você tem que dar exemplo. Coloca esse joelho no chão, ora, 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 que ele vai se converter. Eu acredito que sim, existem vários casos assim. Mas assim, às vezes eu também acho que é você querendo sempre dar murro em ponta de faca. E aí isso me preocupa muito, porque você vai aceitando qualquer forma de amor. Não sei se eu estou errado, mas pela vivência que eu tenho LGBT, é o que eu já falei aqui em vídeo. A gente é tão massacrado ao longo da vida que quando aparece alguém falando, nossa, você é lindo, ai, você é bonito, ai, não fica assim, você é especial, nossa, você vai lá e cai como um patinho. E eu não tô falando isso só de menor de idade, eu tô falando isso num contexto todo, porque nós sofremos tanto que quando a gente percebe que a gente pode ser amado, a gente não aceita mais migalhas. E é exatamente isso que a gente fala, eu, pela questão da religião, também falo, eu não aceito migalhas de uma religião. Você vai me aceitar do jeito que eu sou, que Deus me aceita do jeito que eu sou, e eu entendo exatamente o amor dele como eu sou, e não como eu deveria ser. E aí, a lição ela termina, né, para fechar aqui a sexta-feira, falando sobre até mesmo uma alfinetada aí sobre a questão de masturbação e até outras razões. Porque ela fala assim, o impulso não lhe controlará a razão, mas a razão manterá as rédeas do controle em sua mão firme, para que a luxúria seja contida nos freios. Porque ela fala sobre a questão da esposa, né, lá, que é incrédula e tal, e aí ela dá um conselho pro marido não ter uma mente impura e tal. E aí eu concordo. Como já foi falado, aqui a gente tem que pensar para qual motivo nós estamos aí praticando masturbação, se a gente só está tendo aí um conhecimento do próprio corpo, não consumindo pornografia e assim por diante. Para finalizar, como eu já adiantei em algumas partes aqui, como eu já adiantei aqui no vídeo, a comunidade vai falar sobre a separação, e aí ela levanta uma coisa bem assim, até negacionista um pouquinho, porque ela fala assim, o lockdown não afetou apenas a economia, os casamentos foram também drasticamente afetados. E aí, eu vou falar, será que só foi por causa do lockdown? Será que os problemas antes do lockdown nesses relacionamentos já estavam já aflorados e aí o lockdown só aflorou mais ainda? Porque a gente falar que a pandemia simplesmente aflorou tudo, eu concordo. Mas por qual motivo nós já estávamos com esses sofrimentos? E aí você tem que pensar, a questão econômica de cada casal foi afetada, a questão, né, emocional de cada pessoa ali naquele momento foi afetado. E aí a gente tem que pensar também nas expectativas que não foram supridas. Porque a lição, ela, em algum momento, ela fala também sobre expectativas que a gente cria, né, do momento romântico, e elas não são supridas. Normalmente elas não são supridas. E por esse motivo, a gente pensa que o próximo relacionamento vai supri-las. O divórcio não é a melhor opção para resolver os problemas do casamento, concordo. Acima de tudo, diálogo. Diálogo, sexo, diálogo, sexo. Eu acho que são fundamentais ali naquele momento. Não somente o divórcio. A lição aqui reforça as expectativas criadas na fase inicial do romântico raramente serão atendidas. E aí, eu reforço, não crie expectativas no outro. Eu tenho uma frase que dá pra se falar num relacionamento gay, que eu falo assim, eu não estou procurando um príncipe encantado. Eu quero ser um príncipe encantado pra alguém. E é exatamente isso que eu penso. Não procure no outro uma expectativa que você não tenha. Então faça o quê? Faça você aquela expectativa naquela pessoa
e sem esperar um retorno. Porque a possibilidade dela retribuir é muito maior. Casamento não é centro de reabilitação para indivíduo nenhum. Por quê? As raízes mais profundas da separação encontram-se no namoro. Geralmente ele vem acompanhado de uma falsa esperança. Quando casar, muda. Via de regra, a pessoa não vai mudar. Até porque casamento não é o centro de reabilitação para indivíduo nenhum. E eu quero deixar isso bem reforçado. Acho que foi uma das poucas vezes, eu acho que, pelo que eu já me contei, o Diego Barros falou aqui, pelo menos acho que umas 3 vezes, que eu falei, olha, concordo plenamente com isso. E aí, acho que essa entra aqui na 3ª ou 4ª vez. Então, assim, não, casamento ele não é centro de reabilitação. Não pense que quando casar as coisas vão melhorar. Não pense que quando casar a gente, né, melhora a economia, quando a gente casar, né, aquele famoso quando a gente tirar a Dilma. Brincadeira à parte. Mas quando a gente pensar que quando casar, chegar lá na frente, tudo vai ser melhor, e não. Os problemas que você tinha naquele momento, eles vão ser intensificados. Então, por esse motivo, eu falo e repito. Pense antes mesmo por qual motivo você está casando. E aí, no final, ele fecha com chave muito boa, de ouro. É claro que existem situações nas quais o divórcio é a única saída. Mas aí, né, entra em contradição lá, né, lá no comecinho que ele fala que o divórcio não é a melhor opção. Mas é claro que existem situações nas quais o divórcio é a única saída. Abusos sexuais, violência doméstica, entre outros. Não podem ser tolerados. Quando a integridade de uma pessoa é ameaçada, ainda que da forma mais leve possível, é hora de pôr um final na relação, antes que ela ponha um fim à sua vida. O mesmo Deus que odeia o divórcio também ama o indivíduo suficientemente a ponto de prezar pela sua vida. E é isso que eu falo, amor próprio. Você não é, né, o cocô da titica da galinha que caiu da carroça, sabe? Então, assim, pense, você vale muito. Você tem um valor estimado demais. Então, não espere menos do que você mereça. Entenda que as necessidades, as expectativas que você tem, elas são suas. Que as pessoas não são obrigadas a supri-las. Mas, acima de tudo, não pense que você é pouca coisa para que você aceite qualquer migalha. Então, por esse motivo que aqui eu estou falando até mesmo para a comunidade LGBT. Entenda o seu momento, entenda o seu amor próprio. Eu sei que é difícil, porque eu mesmo, às vezes, não tenho ele. E em muitas das minhas questões é devido a várias, né, feridas que eu tive na minha vida. Mas hoje, principalmente me apegando a questões cristãs, hoje em dia, que até mesmo ao longo da minha vida me machucaram muito, mas hoje eu tenho um entendimento melhor sobre isso, eu percebo que eu tenho um amor próprio melhor do que eu tinha há 5, 10 anos atrás. E essa faz toda a diferença na minha vida, e por esse motivo que eu estou aqui todo sábado, toda quarta-feira, quando é possível, falando para vocês sobre assuntos diversos, sobre a lição da escola sabatina e, acima de tudo, sobre Jesus. Eu quero que vocês entendam que não é da boca para fora isso. O amor próprio, quando a gente começa a ter, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque Deus nos amou primeiro. E eu acredito que esse amor primeiro é a chave de tudo que a gente pode conquistar aqui na Terra. Bem, essa é a lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa receber essa mensagem. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, vamos conversar. Se não quiser deixar aqui, me manda uma DM lá no meu Instagram, que eu estarei muito feliz em poder conversar com vocês. Se inscreva no canal, ative um sininho para aí não esquecer e sempre estar aí recebendo as notificações de vídeo novo. Eu não estou pedindo, estou implorando, tá? Nesse momento o meu amor próprio não está existindo. Muito obrigado por assistir até aqui. Sucesso, paz e maranata.